Antes que o céu se cale, Deus grita, não com palavras comuns, mas com sinais, com trombetas invisíveis que só quem ainda tem sensibilidade espiritual consegue ouvir. É o som do alerta final, o último chamado antes da tempestade, e tem sido assim desde o princípio. Quando a humanidade começou a se multiplicar e a escuridão tomou conta da terra, Deus sempre enviou um aviso. Sempre ofereceu misericórdia antes do juízo. Mas há um limite, um tempo exato, um momento em que a porta se fecha e não abre mais. Nos dias de Noé, o mundo havia se corrompido de tal forma que a maldade do homem era contínua e constante. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, todos os dias. E Deus viu isso e decidiu intervir. Mas antes de enviar o dilúvio, ele deu ao mundo uma chance. Um homem justo e íntegro foi chamado para construir uma arca. E durante muitos anos, enquanto a madeira era cortada e o barco tomava forma em um lugar onde nunca chovia, o mundo teve tempo para ouvir. O som do martelo era o último grito de misericórdia, mas zombaram, riram, ignoraram. E então a chuva caiu e as portas se fecharam. E o mundo conheceu o peso do juízo. Está escrito, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, o pecado havia alcançado os céus. Era uma cidade onde tudo era permitido, onde os desejos da carne reinavam, onde o certo era errado e o errado era exaltado. E mais uma vez, Deus desceu. E antes de fazer chover fogo e enxofre, enviou anjos, avisou, estendeu a mão para salvar. Mas a cidade zombou. Os homens queriam violentar os mensageiros do céu. Ló tentou alertá-los, mas até seus próprios genros o ridicularizaram. E então o tempo acabou, e o juízo desceu. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24. Deus sempre envia sinais antes da destruição, sempre levanta vozes, profetas, clamores, mas nem todos ouvem, nem todos creem. A geração que viveu nos dias de Jeremias foi advertida inúmeras vezes. Deus clamava por arrependimento, mas eles taparam os ouvidos, quebraram a aliança, profanaram o templo, e o profeta chorava e alertava e dizia, convertam-se antes que venha do norte o mal, antes que a terra seja assolada. Jeremias 4:6. Mas zombaram dele, lançaram-no em uma cisterna, e então veio a Babilônia. Vieram os exércitos, vieram as correntes, e o templo foi queimado. Jesus também falou sobre esse padrão. Ele disse que, nos dias finais, o mundo estaria como nos tempos de Noé e de Ló, comendo, bebendo, casando-se, comprando, vendendo, vivendo como se nada fosse mudar. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Ele advertiu que muitos seriam pegos de surpresa, que a porta se fecharia, como na arca, que haveria choro e ranger de dentes, mas que ainda há tempo, ainda há oportunidade. João Batista foi outra voz de alerta. No deserto, vestido de peles, comendo gafanhotos e mel silvestre, ele gritava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Ele não fazia milagres, não tinha aparência real, mas suas palavras cortavam como espada. Chamava os líderes religiosos de raça de víboras. Dizia que o machado já estava posto à raiz das árvores, e muitos vieram, mas muitos também rejeitaram, e o Messias estava às portas. Hoje, vivemos em tempos semelhantes, tempos em que a verdade foi relativizada, em que a santidade é motivo de escárnio, em que o pecado é celebrado como liberdade. Estamos cercados por Sodomas modernas, por Ninives cheias de malícia, por arcas sendo construídas e desprezadas. E Deus ainda está falando, ainda está gritando, ainda está enviando alertas.
A palavra diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que haveria sonhos, visões, profecias, que ele levantaria vozes para anunciar o tempo do fim. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:17. Mas quem está ouvindo? Quem está discernindo o tempo em que vivemos? O apóstolo Paulo escreveu que os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, irreverentes, ingratos, profanos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:5. E ele disse: afasta-te também destes. Ele alertava que os tempos seriam difíceis, que o engano se multiplicaria, que muitos se afastariam da fé. E estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Pedro, em sua segunda carta, falou que nos últimos dias viriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3:4. Eles zombariam do juízo como nos dias de Noé. Eles ignorariam os sinais como em Sodoma. Mas Pedro disse algo poderoso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Esse é o último grito antes do juízo. A última trombeta espiritual antes que o céu se cale. Deus está chamando, está permitindo abalos, está enviando sinais em todos os lugares. Guerras, terremotos, apostasia, esfriamento do amor, perseguições, enganos sutis. E a cada novo dia, a graça ainda está disponível. A porta ainda está aberta, mas não por muito tempo. Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram tolas. Todas esperavam o noivo, mas nem todas estavam preparadas. E quando o noivo chegou, no meio da noite, apenas as prudentes entraram. As tolas ficaram de fora, e a porta foi fechada. Mateus 25:10. Elas clamaram, gritaram, mas era tarde demais. Esse é o peso do juízo. Ele vem silencioso depois do último grito. O livro de Apocalipse revela que haverá um tempo em que o céu se calará por cerca de meia hora. Um silêncio absoluto. Um intervalo entre a misericórdia e o juízo. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse 8:1. Um tempo de expectativa, de reverência, de confirmação. E então, as taças da ira de Deus serão derramadas. O mundo verá o que rejeitou, e muitos desejarão ter ouvido enquanto ainda havia tempo. Mas há esperança. Sempre há. Enquanto há vida, há chance. O ladrão na cruz ouviu o último grito, reconheceu sua culpa, clamou por misericórdia e Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Ele não teve tempo para mudar de vida, mas teve tempo para mudar de destino, porque Deus está sempre pronto a perdoar. Ele é justo, mas também é misericordioso. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Esse é o tempo. Essa é a hora. O mundo pode não acreditar, pode zombar, pode continuar vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas Deus já determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. E a Bíblia diz que Ele tem estabelecido um homem para isso, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Atos 17:31. Hoje você está ouvindo esse grito. Você está tendo acesso à última chance. Talvez Deus já tenha falado com você muitas vezes. Talvez você já tenha fugido como Jonas, já tenha se misturado como Ló, já tenha chorado como Jeremias. Mas Ele ainda te quer, ainda chama, ainda espera, mas não para sempre. Assim como os dias da arca chegaram ao fim,
assim como o fogo caiu sobre Sodoma, assim como Jerusalém foi cercada e destruída, assim como os selos do Apocalipse serão abertos. Haverá um último grito, e depois o silêncio, e então o juízo. Não espere a porta se fechar, não espere o trovão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, porque Deus está te chamando, está te dando a última chance. E se você ouvir, se arrepender e se entregar, não só será salvo, mas será também uma trombeta viva, um alerta para outros, porque este mundo ainda precisa ouvir. Antes que seja tarde demais, se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para ter acesso aos próximos vídeos.